O mundo está repleto de coisas, objetos, fatos e lugares que até agora a ciência não conseguiu encontrar uma explicação. E como todos vocês sabem, quando não encontram explicação para algo, surgem teorias completamente malucas. Eu sou Ivan Lima e apresento para vocês os objetos que até agora ninguém conseguiu explicar. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Espadas de Ulfberht. Várias espadas medievais foram encontradas na Europa, sendo datadas por volta dos séculos 9 e 11. Em cada lâmina foi gravada a palavra Ulfberht, com uma cruz ao lado. Estima-se que foram descobertas 170 dessas espadas, produzidas por diferentes pessoas. Feitas de metal puríssimo, essas espadas causam perplexidade nos estudiosos, que se perguntam: que tipo de tecnologia foi usado na época para confeccionar as espadas? Sendo espadas fortes, leves e flexíveis, elas eram perfeitas para o combate corpo a corpo. As espadas eram artigos de luxo que custavam muito mais do que um machado ou lança. Usadas por vikings, essas armas nos provam que esse povo, apesar de visto como bárbaros, estava à frente do seu tempo, em diversos sentidos. Existem vários mistérios que rondam essa espada. O primeiro é: quem foi Ulfberht? Apesar do seu nome estar gravado em várias espadas, historiadores e estudiosos nunca conseguiram descobrir quem é ele. Outro mistério é sobre a composição da espada, que tem um teor de carbono 3 vezes maior que o de outros metais disponíveis naquele tempo. Afinal, foi encontrado uma grande adição de carbono no aço, o que resultou um fortalecimento, criando o metal conhecido como aço de cadinho. No processo para forjar o ferro, era preciso que o minério fosse aquecido a 1.600 graus Celsius. Isso fazia com que o mineral se tornasse um líquido fundido e permitia que o ferreiro removesse as impurezas. Só que, na época em que as espadas foram fabricadas, as técnicas não permitiam que o ferro fosse aquecido a uma temperatura tão alta. Então, como diabos essas espadas foram construídas? Talvez a gente nunca descubra. Pedras gigantes da Costa Rica. O mistério dessas enormes esferas começa nos anos 30, quando algumas pessoas que limpavam a área de uma floresta encontraram uma enorme bola de pedra. Depois que a primeira foi encontrada, começaram a aparecer mais e mais esferas. Em pouco tempo, já eram dúzias de esferas, todas elas perfeitamente redondas. Os tamanhos eram variados, algumas eram pequenas, do tamanho de bolas de tênis, outras eram gigantes e pesavam mais de 16 toneladas. Feita a descoberta, faltava saber uma coisa: para que serviam essas pedras? E outra: será que elas surgiram naturalmente ou foram construídas por alguém? Depois de fazer a análise das pedras, especialistas indicaram que elas foram construídas. E não se tratava de um fenômeno natural. Mas o difícil mesmo é descobrir quem as fez e por que cargas d'água teria feito isso. Também não se sabe ao certo quais técnicas foram usadas para que as esferas ficassem perfeitamente construídas. Lendas locais sugerem que as misteriosas esferas continham ouro escondido, mas quando algumas foram explodidas com dinamites, se mostraram vazias. Ninguém sabe quem criou as estruturas ou o motivo por trás disso. É possível que elas simbolizem corpos celestiais e que tenham como função fazer a marcação da divisão de territórios entre tribos. Até agora, nenhum estudioso conseguiu esclarecer todo o enigma que envolve essas esferas. A Bíblia do Diabo. Você sabia que existe a Bíblia do Diabo?
também conhecido como Codex Giga. Esse livro é um manuscrito medieval que pesa cerca de 74 quilos e tem quase 1 metro de comprimento. Todo revestido em couro, especialistas dizem que foi preciso matar cerca de 160 animais para fazer toda a obra. Mas não é apenas o livro físico que chama a atenção. Seu conteúdo é assustador e muita gente diz que o conteúdo tem uma relação direta com o diabo. Feito durante o século XIII, o livro, supostamente, foi escrito por apenas uma pessoa, já que a letra do livro é a mesma do começo ao fim. A tinta do manuscrito também é a mesma e foi feita a partir de insetos esmagados. Mas o maior mistério que ronda o livro é o seu autor. O Codex Gigas ficou conhecido como Bíblia do Diabo, porque supostamente foi escrito pelo próprio, ou com o nome artístico Lúcifer. A lenda diz que um monge teria sido punido por desrespeitar seus votos monásticos. Mas para evitar a penitência, o monge fez uma proposta. Ele escreveria, em uma única noite, um livro com todo o conhecimento humano. Uma missão praticamente impossível, mas que, com a ajudinha das forças sobrenaturais, poderia ser cumprida. O monge, então, vendeu sua alma para o diabo, com a condição de que ele terminasse o livro. Por isso, o livro é repleto de gravuras estranhas e tem até um autorretrato colorido do próprio diabo, que estampa uma página inteira. A verdade sobre o livro continua sendo um mistério, e talvez seja melhor permanecer assim. Anel Atlante. O Anel Atlante foi descoberto pela primeira vez por Marquês de Agraim, no ano de 1860. Ele encontrou o anel nas escavações no Vale dos Reis, no túmulo do sacerdote Joá. Esse é o primeiro relato sobre o tal anel que se tem notícias. Segundo a lenda, esse anel tem relação com a cidade perdida de Atlântida e protege quem o usa. Mas agora, vamos falar de um outro caso, que também tem envolvimento com esse anel. O que você sabe sobre a maldição de Tutankhamon? No ano de 1922, o arqueólogo Howard Carter liderou uma expedição à procura do famoso rei Tut. Depois de muito tempo de buscas, Carter encontrou o sarcófago de Tutankhamon, que estava repleto de objetos valiosos que ajudaram a desvendar um pouco mais da história do Egito. Havia cerca de 5.000 artefatos encontrados no interior da tumba, e entre eles um fragmento de argila que dizia o seguinte: a morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbarem o repouso do faraó. Outro artefato encontrado por Carter foi um anel Atlante, que ele passou a usar desde então. O curioso é que depois da descoberta do túmulo de Tutankhamon, várias e várias pessoas que estavam na ocasião morreram de maneira curiosa. Alguns morreram de doenças estranhas, outros em acontecimentos muito inesperados. Mas Carter, que usava o anel, permaneceu com vida. Desde então, muitos pesquisadores se interessaram pelo anel. A joia possui 3 retas, 6 pontos e 2 triângulos isósceles. E, segundo reza a lenda, ele oferece 3 campos: o de proteção, o de cura e o de intuição. Mas, afinal, toda essa história é verdade? Muitos especialistas dizem que isso não passa de balela, mas muitos insistem em acreditar que a lenda é mesmo verdadeira. A cadeira de Thomas Busby. Se você acha que a maldição de Tutankhamon é real, espere até escutar essa história. Em 1702, Thomas Busby era um assassino e tinha sido condenado à pena de morte. Como de costume, Thomas fez seu último pedido, antes de morrer, que era como comer em um dos seus restaurantes favoritos, da cidade de Thirsk, na Inglaterra. Até aí, tudo bem, não há nada de errado com o condenado à morte fazer o seu último desejo. Depois de comer, Thomas se levantou da cadeira do restaurante e, por algum motivo,
amaldiçoou a cadeira onde tinha se sentado. Thomas disse o seguinte: que a morte repentina venha a todos aqueles que se atrevam a sentar nesta cadeira. E aí? Você acredita nessa maldição? Bom, então lá vai. Desde a morte do Thomas, os gerentes do restaurante notaram que muitas das pessoas que tinham sentado na cadeira nunca mais tinham voltado ao local. Ao irem atrás para saber a respeito, descobriram que essas pessoas estavam morrendo. E aí surgiu a lenda de que a cadeira realmente foi amaldiçoada. No começo, as vítimas eram militares de uma base próxima ao restaurante. Mas depois, a lista das pessoas que morreram crescia cada vez mais. É claro que a ciência nunca conseguiu explicar a maldição, mas muita gente da região acredita que seja real. Atualmente, a cadeira se encontra em um museu da cidade, mas fica pendurada no alto de uma parede, para que ninguém possa sentar nela. Mapa de Piri Reis. O mapa de Piri Reis é um fragmento de um mapa, elaborado pelo cartógrafo Piri Reis, em Constantinopla, no ano de 1513. É o primeiro mapa conhecido do mundo real que mostra a costa ocidental da Europa e norte da África com razoável precisão. O mapa também mostra, com detalhes, a costa do Brasil e a borda leste da América do Sul. Mas o que intriga os especialistas é como Piri Reis pôde fazer um mapa com tanta precisão naquela época. Existem várias teorias sobre como esse mapa foi feito. Alguns dizem que ele conseguiu informações produzidas por uma supercivilização perdida. Outros dizem que ele fez contato com alienígenas, pois só assim poderia fazer um mapa com tamanha precisão. O desenho da costa brasileira impressiona pela exatidão, que seria impensável para o século XVI, e é a prova mais forte usada pelos teóricos. Mas, nesse caso, existe uma suposta explicação para a origem do mapa. Estudiosos dizem que o mapa, possivelmente, foi feito baseado em informações extraídas de um mapa que hoje atualmente está perdido, mas que foi desenhado ou supervisionado por Cristóvão Colombo. Porém, essa teoria nunca foi provada e até hoje permanece um grande mistério sobre como Piri Reis conseguiu fazer um mapa tão preciso. Esses foram alguns dos objetos que até agora a ciência não conseguiu encontrar uma explicação. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.